Por que é que você, às vezes, não sabe mais o que fazer? Às vezes, na falta do processo de autoconhecimento, você deixa de buscar recursos que são importantes para que isso aconteça. A live de hoje é sobre o que, de fato, o autoconhecimento te traz de bom. A gente vem falando muito sobre o processo de autoconhecimento, né? Que nada mais é do que o processo da gente se autoavaliar, da gente questionar o porquê de tudo em nossa vida. Desde quem somos, do que gostamos, até do que nós queremos fazer, do que nós queremos comer, do que nós queremos vestir, dos lugares que a gente gosta de ir, por quê. Ou seja, o processo de autoconhecimento é você mergulhar em si mesmo para questionar todos os porquês que envolve a sua vida, as suas relações, as suas emoções. E desse processo, né, é onde você consegue descobrir os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria, você descobre os seus medos, as suas crenças, os seus valores. E por que é que esse processo de autoconhecimento ele é importante? Eu listei vários pontos, né? Porque o processo de autoconhecimento, né, como eu sempre falo, você mergulha em si mesmo. Então você descobre um universo de infinitas possibilidades que existe dentro de você. Porém, eu listei alguns pontos para que vocês possam entender por que é que de fato o processo de autoconhecimento é importante e o que é que ele traz de bom no seu processo de autodesenvolvimento. Os pontos que eu listei, né? Por que se autoconhecer é importante? Porque uma vez que você conhece todos os seus pontos fracos, todos os seus pontos fortes, quando você conhece os seus padrões de pensamento e os seus padrões de comportamento, você consegue cada vez mais ter decisões mais seguras, ter decisões mais assertivas, você consegue ter comportamentos que te façam se sentir bem, você consegue cada vez mais gerenciar os seus comportamentos diante dos contextos da vida, né? Então você já consegue saber em determinadas situações como você reage, né? Então isso você só consegue através do processo de autoconhecimento. E aí eu listei alguns pontos, e isso, gente, em todas as áreas da nossa vida, né? O processo de autoconhecimento, você consegue reconhecer os padrões na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida social. E a partir do reconhecimento desses padrões, de cada ponto que você tem dentro da sua personalidade, do seu comportamento, é que você consegue gerenciar, né? Ou seja, modificar, desenvolver esses aspectos em cada área, né? Então eu listei alguns aqui para vocês. Por que se autoconhecer é importante? Porque você consegue lidar melhor com os problemas que vão surgindo na sua vida, né? A pessoa que desenvolve o processo de autoconhecimento, ela amplia a capacidade que ela tem de ressignificar os problemas. Então não é dizer que a pessoa que tem autoconhecimento não vai deixar de ter problemas. Não. A diferença é que a pessoa com processo de autoconhecimento, ela já sabe como ela vai lidar com aquele problema. Ela ressignifica, ela pega o problema e ela enxerga por uma ótica diferente, uma ótica que traga para ela menos sofrimento, menos dor, que ela consiga enxergar uma amplitude maior de soluções. Então, a pessoa que passa por esse processo, ela aumenta o leque de possibilidades. Então, não significa que ela não terá problemas. Ela só aumenta o leque de soluções, porque ela ressignifica. Por exemplo, a pessoa que perde um ente querido, ela vai passar pelo processo de luto. Porém, qual é a diferença se essa pessoa não tivesse o processo de autoconhecimento? Ela não ressignificaria o processo da morte de forma mais fácil, mais tranquila do que uma pessoa que tem o autoconhecimento desenvolvido. A pessoa que tem o autoconhecimento, ela sofre, ela vive o luto, porém ela ressignifica aquele processo de morte. Ela ressignifica o processo de luto, consequentemente, ela sofre, porém, numa dor mais branda. Ela consegue viver de forma mais tranquila, vamos dizer assim. Ela consegue lidar melhor com os seus medos e os seus bloqueios, né? A pessoa que passa pelo processo de autoconhecimento, ela consegue gerenciar melhor as consequências que o medo traz,
né? Como eu já falei pra vocês e repito, o medo ele é um sentimento primário, o medo é um sentimento que todo mundo tem e que a gente culturalmente foi ensinado a achar que o medo é ruim. Mas o medo, ele tem os dois lados. Ele só é ruim quando ele te paralisa, quando ele te bloqueia. Porém, ele é positivo porque ele te coloca em estado de alerta. O medo serve para preservar a nossa integridade física, né, livrar a gente do perigo. E quando a gente conhece quais são os nossos medos, a gente consegue gerenciar melhor o comportamento que a gente vai ter diante daquilo. Por exemplo, eu sei que eu já falei aqui pra vocês várias vezes, eu tenho um pouco de medo de escuro, eu não gosto de escuro. Apesar de que eu fico no escuro, se eu precisar estar num ambiente onde todo mundo vai dormir de luz apagada, apaga a luz, Gardênia dorme, mas não é um ambiente que eu me sinto confortável. Então, quando eu preciso estar num ambiente que eu sei que eu não vou estar muito confortável pelo meu medo, eu gerencio. Eu busco, sei lá, se vai viajar, leva aquelas luzinhas, sabe, que você coloca ali, que fica só pra você, ou leva um tapa-olho, que você... Enfim, eu gerencio todo o meu comportamento para que aquele medo não me bloqueie e que eu não deixe de fazer aquela coisa porque o meu medo me bloqueou, tá? Então você consegue gerenciar o seu medo, né? Eu já falei aqui várias vezes pra vocês, a gente gerencia aquilo que a gente conhece. Então, se eu conheço o meu medo, eu consigo lidar com ele. Eu consigo gerenciar as consequências que ele poderia trazer de negativas e transformar aquilo em comportamento positivo. Com autoconhecimento, você também consegue compreender melhor as suas emoções e os seus comportamentos. O nosso comportamento, ele é a expressão final da nossa emoção. Né? Então você tem uma situação, né, que desperta em você uma emoção, que pode ser positiva ou negativa, você vai pensar algo sobre aquilo e você se comporta. Quando você começa a reconhecer esses padrões, você já sabe que aquela situação já vai gerar em você raiva, por exemplo. Você vai se sentir mal, vai pensar um monte de besteira e vai se comportar de forma agressiva. Quando você já reconhece esse padrão, consequentemente você já se afasta daquele gatilho. Então é como eu chegar para minha outra amiga e dizer assim: olha, aquela pessoa eu preciso me afastar porque eu já sei que eu vou ficar impaciente, eu já sei que eu vou ficar, né, vou ser ignorante, eu já sei que eu não tenho, né, jeito para lidar com ela, então eu vou me afastar. Por quê? Isso eu só consigo através do processo de autoconhecimento. Quando você também passa por esse processo, você consegue tomar mais consciência dos seus sonhos, das suas metas, né? As pessoas às vezes desejam coisas. Desejar faz parte do ser humano. Só que quando ela não se questiona aquele desejo, quando ela não questiona aquilo pode ser um desejo que foi colocado na mente dela, implantado na mente dela, seja por uma propaganda que ela viu ou por ela estar imitando alguém, desejando algo que alguém tem. E ela nem se questiona se aquilo realmente é algo que ela quer ou que ela precisa. Quando ela passa a se questionar, será mesmo que eu quero ou que eu preciso disso? Isso tem a ver comigo? Quando de fato ela começa a fazer esses questionamentos, o porquê, tem a ver, não tem a ver, e ela chega à conclusão de que realmente ela quer, ela consegue estabelecer ela estabelece meta e ela vai estabelecendo prazo, como ela vai fazer, quando, o que ela precisa, ela transforma o sonho, o desejo, em uma meta. E isso ela só faz quando ela se questiona se aquilo realmente ela quer, se aquilo realmente tem a ver com ela, se ela precisa daquilo, porque senão ela vai ser uma pessoa extremamente só influenciada pela mídia, pelo outro, sabe? Pelo que o outro tem, vive se comparando. Mas quando ela se questiona, quando ela avalia se realmente aquilo faz sentido para ela e por que faz sentido, ela estabelece, sabe, um plano de ação para conquistar. Né? E isso é independente de idade, independente de fator econômico, né? Se ela entende por que daquilo, por que aquela viagem é tão importante, por que ela quer conhecer aquele lugar, se ela não tem dinheiro para fazer aquela viagem em um ano, ela vai juntar dinheiro, vai estabelecer todo um plano de ação. Tem aquela viagem daqui a 10 anos, mas ela vai. Por quê? Porque a partir do momento que ela sabe a importância e o significado que aquilo tem para ela, ela transforma aquilo numa meta alcançável. Tá? O outro ponto é que você também consegue se desenvolver profissionalmente. E esse é um dos pontos
que eu digo que mais importante, porque o autoconhecimento ele é muito conhecido pelas pessoas de duas maneiras: autoconhecimento pessoal e autoconhecimento profissional. O autoconhecimento ele abrange toda a nossa vida, só que ele é muito conhecido, né, pelas pessoas como autoconhecimento pessoal, quando eu faço os questionamentos sobre mim mesmo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, e profissionalmente, que chamam de autoconhecimento profissional. Será que eu quero essa profissão? É nessa empresa que eu quero trabalhar? Eu gosto desse ambiente? Por que eu gosto? E é um processo muito importante, porque a vida profissional é uma área, a área profissional, ela é extremamente importante na nossa vida, porque nós precisamos do trabalho, né, pra gente poder sobreviver. E seja o trabalho qual for, seja formal, seja informal, é uma área que é importante. Então, quando a gente, por exemplo, não está satisfeito profissionalmente, é algo que traz um ponto de angústia na nossa vida. Então, através do processo de autoconhecimento, você consegue, né, descobrir se você está na profissão certa, se você está no ambiente certo, se aquele local de trabalho faz sentido para você, se aquela atividade que você faz sentido para você, se faz sentido para você se submeter a certas coisas naquele ambiente de trabalho e por quê. Então, isso você só consegue através do processo de autoconhecimento, né? Outro ponto é que você também consegue tomar decisões mais assertivas em todas as áreas da sua vida. Porque quando você sabe, de fato, o que você quer, o que faz sentido para você, o que está de acordo com os seus valores, com a sua história, com o que você aprendeu, seja lá o nome que você queira dar. Quando você percebe, através do seu processo de autoquestionamento, que aquilo faz sentido para você, você consegue saber se faz sentido ou não, e você toma a decisão assertiva, que são as decisões seguras, que são aquelas decisões que você diz: olha, independente do resultado que vier a acontecer com a minha decisão, eu estou seguro da decisão que eu estou tomando. E seja na área pessoal, seja na área profissional, seja na área familiar. Então, são decisões que é você escolher com quem é a pessoa que você vai casar, é você escolher se vai ter filho ou não vai ter filho, se você muda de emprego, se não muda de emprego, se faz um curso ou se não faz um curso. Então, a gente não está falando que o autoconhecimento te leva a tomar decisões que deem certo. Não. São decisões que para você te dê uma sensação de segurança, independente do resultado. Então, se eu tomo uma decisão em que eu estou segura da decisão que eu estou tomando e o resultado for negativo, independente se o resultado for negativo, eu vou dizer: mas eu tomei essa decisão com consciência. Eu sabia que, mesmo que não fosse positivo, eu estava ciente da decisão que eu estava tomando. Então, isso é uma decisão assertiva. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre os fatores externos. Nem sempre a gente tem controle sobre os fatores externos. Então, às vezes as pessoas confundem essa questão de autoconhecimento, porque acham que o autoconhecimento é o processo em que você vai mudar o mundo. Você muda você mesmo. O autoconhecimento é um processo que vem de dentro para fora. Ele muda como você interpreta as coisas do mundo, como você absorve aquilo que faz sentido para você e que não faz, quando é que você absorve aquilo que vai te fazer bem e o que não vai te fazer bem. Então, quando diz que o autoconhecimento te leva a tomar decisões assertivas, é que são decisões que te façam se sentir bem, independente se o resultado é positivo ou não. Por quê? Porque nem sempre você consegue controlar os fatores externos, tá? Então isso é muito importante vocês saberem, porque eu vejo muitas pessoas se confundindo em relação a exatamente esse ponto a respeito do autoconhecimento. Você não vai mudar o mundo, você muda você mesmo e como você enxerga o mundo. Então, eu tomei uma decisão que não foi boa para minha vida, eu vou dizer assim: mas eu tinha ciência da decisão que eu estava tomando. Se o resultado for negativo, eu vou pegar aquele resultado negativo, eu vou absorver um aprendizado daquilo para que eu possa, na próxima vez, tomar uma decisão assertiva que me dê um resultado positivo. Tá? Então isso é muito importante vocês compreenderem para levar como prática para a vida de vocês.
E o autoconhecimento também, ele melhora a nossa autoestima e desenvolve a nossa autoconfiança. Pessoas que tendem a... E hoje, gente, isso tá muito, muito, muito forte nas redes sociais, né? A gente tem uma tendência, o ser humano, e a gente tá vendo isso aí de forma muito exacerbada, né? Com esses processos que estão fazendo aí de harmonizações, de cirurgia. Cada vez mais as pessoas estão buscando modelos de corpo, de rosto, que não fazem sentido para elas. Algumas tudo bem, tem pessoas que às vezes tá incomodado com determinada coisinha, vai ali e muda para poder se sentir bem. Mas tem pessoas que estão se descaracterizando fisicamente mesmo por não se aceitarem, sabe? Então, assim, a pessoa nasceu com a boca grande, ela quer diminuir a boca, ela tem um nariz grande, ela quer diminuir, sendo que é algo que faz parte dela. Chega um determinado momento que ela se olha no espelho, ela nem sabe mais quem é ela. E no processo de autoconhecimento, você passa a se amar do jeito que você é. Isso não significa que você não vai... Gardene, então quem faz cirurgia plástica é uma pessoa que não se autoconhece? Não. Não significa que você está incomodado com algo que, sei lá, que você não gosta tanto e você vai lá e corrige. Não significa que você não se conhece. O problema é quando isso se torna algo em que você se olha no espelho e você não aceita mais a sua própria fisionomia. Você acha que tem que mexer no olho, no nariz, na boca. E quando você passa por esse processo inteiro, você já nem sabe mais quem você é. Porque você já se descaracterizou inteiro. No processo de autoconhecimento, eu posso dizer, olha, eu tenho uma coisinha aqui que eu poderia levantar um pouquinho mais, mas se não der certo também tá bem, eu tô linda assim, sou maravilhosa. E quando você passa por esse processo de, né, que você sente essa autoconfiança, isso te dá um empoderamento, né, e aumenta a sua autoestima. Então percebam, se vocês, né, tiverem alguém que seja uma inspiração para vocês, percebam que pessoas que têm autoconfiança geralmente são pessoas que têm autoestima elevada, porque elas se aceitam, né? E é um processo de aceitação verdadeiro, mas que isso, ela só passa por esse processo, ela só se aceita quando ela se conhece ponto a ponto, tá? E um outro ponto também que eu listei a respeito do que o autoconhecimento te traz de bom é que ele gera um processo de independência. Porque diante de tudo isso que eu falei, quando você toma decisões assertivas, quando você se aceita, né? Quando você desenvolve a sua autoestima, desenvolve a sua autoconfiança, automaticamente você se torna livre. Quando você conhece os seus medos e que você encara esse medo, porque o medo, como eu falei pra vocês, é uma emoção básica. Você não vai deixar de ter medo. Você consegue gerenciar aquele medo. Como assim você gerencia aquele? Na verdade, você gerencia o que você vai fazer com aquele medo. Você não se paralisa mais. Então, quando você não se paralisa mais, quando você tem autoconfiança, quando você tem autoestima, você se torna independente, empoderado, livre. Hoje a gente vê aí várias correntes, por exemplo, hoje o feminismo, né, que é muito falado, as pessoas falam muito, faz parte de um processo de empoderamento. As questões hoje, né, dessas meninas que passam por transição capilar e que hoje está muito falado, é um processo de empoderamento. Isso só acontece, todos esses movimentos que acontecem por aí, seja de transição capilar, seja de feminismo, seja lá de qualquer outra coisa, isso parte do ponto de autoaceitação, de autoconhecimento. É você dizer, eu me aceito, eu conheço as minhas características e eu preciso viver dentro de um modelo que faça sentido para mim e não para o outro, tá? E aí eu trago alguns exemplos, né? E eu gosto de trazer exemplos meus para que vocês possam compreender, né, de forma mais simples, entender que todos nós passamos por processo de autoconhecimento e em alguns momentos também a gente não tem, né? O poder do não, né? Que eu sempre falei aqui. Quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente tem uma facilidade maior de dizer não, porque a gente começa a colocar na balança aquilo que é melhor para o outro e aquilo que é melhor para mim. Quando eu falo de autoconhecimento, o próprio nome já diz, auto sou eu estou me conhecendo, eu estou me valorizando. Então, primeiro eu, depois o outro, e isso não é egoísmo.
né? Eu sempre trago até a metáfora que todo mundo aqui sabe. Quando as máscaras caírem lá no avião, primeiro coloque em você. Você não ajuda ninguém se você não estiver bem com você mesmo. Então, por exemplo, eu, pra quem me conhece, sempre fui uma pessoa que eu tinha dificuldade de dizer não. Porque já no meu processo de autoconhecimento, eu já descobri que eu tenho um traço de altruísmo, né? Que é aquela pessoa que se sente muito bem em ajudar o outro, de fazer pro outro, de se doar pro outro. É um traço meu, né? Essa coisa de me doar para as pessoas o tempo inteiro, de ajudar, de fazer, de não dizer não, né? De sempre, Gardênia, isso tudo bem, isso tudo bem. Então eu sempre fui uma pessoa que teve dificuldade de dizer não, para não machucar as pessoas, para não ficar ruim, né, no meio dessas pessoas, para ser aceita, aquela necessidade de aceitação, né, das pessoas não dizerem, Gardênia sempre diz não. Então eu sempre fui colocando o tempo inteiro o outro à minha frente, até que aquilo começava a me penalizar, porque às vezes eu deixava de fazer algo pra mim, porque eu tinha dificuldade de dizer não pro outro. E eu ouvia muitas pessoas dizerem assim, Gardênia, é impressionante. Se você tiver uma festinha pra ir, se 10 pessoas te chamarem pra ir pra uma festinha, você vai nas 10. Já parou pra pensar que você não para em nenhuma? Você não aproveita, porque você tem que ir pras 10, porque 10 pessoas te chamaram ao mesmo tempo. E aí eu dizia, poxa, né? Antes eu dizia, mas isso faz sentido pra mim, porque pelo menos eu tô dando atenção a todo mundo. Mas aí quando eu, né, ao passar por esse processo de me questionar, de autoconhecimento, espera aí, realmente, se eu tenho 10 coisas pra fazer ao mesmo tempo, porque 10 pessoas diferentes me pediram, ou eu digo não pra algumas, ou eu não vou ter qualidade de vida. Porque se eu tenho 10 festas, eu não vou aproveitar nenhuma. E não significa que eu vou estar desmerecendo uma pessoa a outra. Significa que eu vou escolher as que estão, aquelas coisas que estão mais atreladas ao que eu quero naquele momento. Sei lá, talvez uma festinha é próxima à minha casa, bem ali do lado, e que faz mais sentido eu ir e ficar ali. Para as outras 9 eu posso ligar, mando presente, ou dou uma passadinha, mas fico naquela que é mais próximo, que está mais conveniente. Eu poderia até dizer conveniente no sentido não de egoísmo, sabe? Mas conveniente no sentido daquilo que primeiro me faz bem. Então, esse processo de dizer não e me sentir bem, porque hoje se eu achar que não vai fazer bem pra mim, se eu achar que eu não quero, ou que eu não concordo, ou que, enfim, que eu não quero mesmo, né? Que não tá atrelado àquilo que eu acredito, eu digo não e eu não me sinto mais mal. Eu não fico mais preocupada, será que fulano não vai gostar? Será que vão falar de mim? Que fale, que não goste, eu não me preocupo mais, eu não sofro mais, porque antes eu sofria, né? Por quê? Pela necessidade de aceitação do outro a todo momento. Um outro exemplo bem interessante é sobre um traço meu de personalidade, que também no processo de autoconhecimento, mas aí já mais longe, né, mais profundo, porque aí já envolveu ferramentas maiores, né, de avaliação psicológica, enfim. Eu descobri que eu tenho um traço muito forte de impaciência. Eu sou uma pessoa impaciente, né? Sempre fui. Mas antes do processo de autoconhecimento, eu era aquela pessoa que eu tinha impaciência e eu colocava aquilo pra fora. Não tinha paciência de esperar, não tinha paciência nem de pedir, eu queria fazer do meu jeito. E isso foi trazendo durante a vida várias coisas negativas. Porque às vezes você magoa alguém, às vezes você quer abrir um produto, vai lá e quebra, porque abre de qualquer jeito, não lê o manual, não olha, é estabanada. Então foi trazendo comportamentos que me prejudicavam, porque eu fazia as coisas de forma atropelada, falava com as pessoas de forma agoniada, não tinha paciência de esperar, às vezes não tinha paciência de ouvir. E isso você vai desconstruindo relações, você vai diminuindo o seu processo de atenção plena para as coisas, né? Porque você vai passando assim pelas coisas, pela impaciência, né? Você nunca tem foco em nada. E isso eu fui vendo que... Só que eu não tinha consciência disso. Eu simplesmente era assim. Se você me perguntasse, Gardênia, por que você é assim? Não sei. Simplesmente era assim. E eu só via os resultados. Às vezes uma pessoa reclamava, o outro reclamava. Alguém dizia, Gardênia, você é muito chata, você não tem paciência. E... Gardênia, mas mesmo sendo psicóloga, que embora seja psicóloga, eu sou ser humano e, como todo mundo, tem traços
positivos e tem traços que precisam ser desenvolvidos, que precisa ter, através do autoconhecimento, uma atenção para desenvolver e buscar ter comportamentos melhores. Então, nesse momento que eu não conhecia esses pontos, eu ia fazendo as coisas de qualquer maneira e ia tendo os resultados também à medida que esses comportamentos eles iam sendo conduzidos. Quando eu comecei a buscar, a entender, a saber o que era o autoconhecimento, a dar valor e verdade, a dar prioridade ao tempo de buscar o autoconhecimento, eu vi que esse traço de impaciência é um traço meu e não muda, tá? Não é um traço Gardenia, você vai deixar de ser impaciente? Não, eu sempre vou ser impaciente. Porém, como eu lido com essa impaciência? Como eu canalizo esse traço meu em forma de comportamento? Né? Como é que eu gerencio esse traço no meu trabalho? Como é que eu gerencio esse traço nos meus relacionamentos? Na minha vida social? Né? Na minha vida familiar? Então, a partir do momento que eu descobri esse traço, que eu aceitei, que tem um processo de aceitação, que eu aceitei, disse, poxa, é verdade, realmente esse traço, eu tenho isso, quando eu tenho esse, né, quando alguma coisa aciona meu gatilho da impaciência, eu fico extremamente irritada. Então, por exemplo, às vezes ir para uma fila no supermercado, você sabe que tem que esperar e que tá ali na fila. Se a fila demorasse mais de 15 minutos, que é o tempo permitido por lei, aquilo já me dava, sabe, uma coisa por dentro, eu já queria, né, não, mas a lei diz que 15 minutos, eu já queria brigar, já queria chamar gerente, já queria fazer um escarcéu, me sentindo ali no direito, e sabe, e aquilo todo mundo olhava, eu passava mico, né, porque todo mundo esperando, mas só a louca, né, desequilibrada na fila, querendo acabar com tudo. Quando eu passei a compreender esse traço, a acolher e dizer, poxa vida, realmente eu tenho esse traço, que geralmente é acionado, os gatilhos, né, que são os estímulos ali que dá aquele empurrão, se eu estiver numa fila de um banco, ou se eu estiver falando com a pessoa e a pessoa não me der atenção, me der paciência, se a pessoa marca comigo e me deixa esperando muito tempo. Então, eu fui percebendo que alguns gatilhos, e aí eu fui fazendo meus padrões de gatilhos. O que é que desperta a minha impaciência? Quando alguém me faz esperar, quando eu tô na fila de banco, quando isso. Geralmente o que é que eu faço quando eu tô impaciente? Eu faço logo um barraco, eu começo a falar alto, eu grito. E aí eu comecei a entender que aquele gatilho gerava a emoção da impaciência. Eu tinha aqueles determinados padrões de comportamento e qual era o resultado disso? As pessoas falando de mim, olhando pra mim de cara feia, e depois eu me sentindo mal. Quando eu acolhi isso, quando eu descobri que esse traço, quando foi colocado ali na minha frente, você tem esse traço aqui que eu reconheci, acolhi, compreendi, aí sim eu comecei a conseguir gerenciar. Repito, quando você conhece, você gerencia. Então eu disse, poxa, é verdade. E aí, Gardenia, o que é que você faz? Você deixou de ser impaciente? Não. Mas eu já sei que eu vou para uma fila de banco e eu sei que tem a tendência de eu ser atendida em 5 minutos, mas eu posso passar 3 horas também para ser atendida. Se eu tiver algum outro recurso para não precisar ir para a fila, eu adoto esse outro recurso. Isso também já é estratégia para poder eu não acionar aquele gatilho e não me sentir mal. Mas se for inevitável e eu tiver que ir para esse local que eu sei que vai despertar esse gatilho, eu levo um livro, eu levo alguma atividade para fazer, alguma coisa para estudar, um fone para ouvir música. Eu começo a criar estratégias que fazem com que eu lide com aquele gatilho. Então, se você tem uma pessoa que é insuportável e que você não consegue lidar, mas que você precisa conviver, por exemplo, você sabe que aquela pessoa, ela vai te despertar um gatilho e que você já fica ali com um monte de pensamento ruim e que esses pensamentos te levam a ter um comportamento ruim. Você, quando conhece esses padrões, quando você já sabe qual é o gatilho, já sabe qual é a emoção que vai vir junto, já sabe quais são os comportamentos que você vai ter, você consegue gerenciar o comportamento. Aí você consegue fazer escolhas melhores. Então eu penso, hoje ao invés de eu surtar na fila, eu prefiro ouvir uma música ou ficar ali lendo um livro, levanto, tomo um café e volto. Eu criei comportamentos, criei novos padrões de comportamentos diante daquela emoção. Então, se alguém disser pra você, você vai deixar de ter medo, eu digo com toda tranquilidade, mentira. Você sempre vai ter aquele medinho lá no fundo, mas você gerencia o comportamento que você vai ter diante daquele medo, tá? E isso vem a partir do autoconhecimento. Ninguém desenvolve nada na sua vida você vai desenvolver
se você não passar primeiro pelo ponto do autoconhecimento. É a mesma coisa que você fazer um bolo sem colocar no forno. Não faz, você vai comer só a massa pura, líquida. Então, da mesma forma, tudo que envolva o ser humano em processo de mudança, de desenvolvimento, de você sair de um ponto A, que é o ponto que você está hoje, para um ponto B, que é onde você quer chegar, esse processo de desenvolvimento não acontece sem você buscar o seu autoconhecimento. Não acontece. Isso você pode buscar da maneira que for, tentar sair de um ponto A para um ponto B, sem o autoconhecimento não acontece. Você não melhora algo em você se você não souber o que você precisa melhorar, né? Se você está no seu trabalho buscando desenvolver algumas competências para mudar de cargo, para crescer, se você não souber que competências são essas, você não vai mudar, né? Então imagine que às vezes você está no trabalho e você quer muito mudar de cargo e aí você chega para mim e diz assim: Gardênia, não sei mais o que fazer, porque eu acho que eu tô fazendo tudo certo e eu tô aqui no mesmo cargo, com o mesmo salário e eu não sei mais o que fazer. Por que que você às vezes não sabe mais o que fazer? Porque às vezes no processo de autoconhecimento, às vezes na falta do processo de autoconhecimento, você deixa de buscar recursos que são importantes para que isso aconteça. Como assim, Gardênia? Muitas vezes, só o fato de você desenvolver a habilidade de comunicação, de você, sei lá, chegar pro seu chefe para conversar e ouvir dele o que você precisa melhorar, às vezes você não faz. O processo... Ah, Gardênia, mas eu já faço, mas meu chefe é o cão. O fato também de você já saber que seu chefe não vale nada, que é insuportável e que se você falar pra ele algo, ele vai rebater e você vai se sentir mal e você diz assim: Gardênia, eu já nem vou. Isso também é autoconhecimento. Porque se você já vai pra ele, sabendo quem ele é, sabendo que ele vai fazer um escarcéu e que vai te deixar mal, o fato também de você não ir conversar com ele, isso também parte do autoconhecimento. Então, todo o processo de mudança na vida, até para nesse caso que eu acabei de falar, da pessoa dizer assim: eu não aguento mais, eu nem vou mais falar com aquela pessoa, Gardênia, porque é uma pessoa que já tentei de outras maneiras, mas ela me humilha, ele me faz mal, me deixa pra baixo. Então já nem adianta, eu já não vou mais, porque quando eu vou, eu me sinto péssima, já tentei ressignificar, mas não dá muito certo. Então eu vou tomar a decisão. Vou, sei lá, mudar de emprego. Ou vou continuar aqui até conseguir algo melhor. Enfim, no processo dessa tomada de decisão segura, só aconteceu por quê? Por causa do processo de autoconhecimento. Então, repito, o autoconhecimento não é a sua tomada de decisão, não te ajuda a tomar decisões que sejam certo para o outro, certo para o que as pessoas entendem como certo. É a decisão que te deixa segura dentro do que você acredita. Então, até o fato, às vezes, de você não fazer algo, eu dizer pra você: Jeane, por que você não faz aquilo? Mulher, você tinha que fazer. Aí ela disse: não, Gardênia, eu não faço porque eu não me sinto bem. Talvez eu achasse que o certo seria ela fazer. Mas como pra ela já sabe que aquilo não faz sentido ela fazer, ela diz assim: não, Gardênia, eu não vou fazer. Eu não vou falar com aquela pessoa porque ela não me deixa bem. Então, embora a Gardênia achasse que ela deveria fazer, a Jeane se conhece e sabe que aquilo não fará bem pra ela, por isso ela não vai tomar aquela decisão. Então, a decisão assertiva é assertiva até o fato de você não tomar a decisão. Então, nesse segundo exemplo meu, do traço de impaciência, eu aprendi a gerenciar, né, os meus comportamentos e criar novos padrões de comportamentos para quando eu soubesse, né, para quando eu já sei que vou ter que enfrentar aquela emoção, né? Eu já sei que às vezes aquele gatilho vai ser inevitável. Gardênia, você vai ter que ir ali. Já sei que aquilo ali vai me deixar uma pilha de impaciência. Então eu já crio, já vou preparada mentalmente, já com meu mantra na cabeça, meu kit de sobrevivência, para que eu possa passar por aquela situação de forma mais saudável psiquicamente. Algumas pessoas, né, dentro desse contexto também do que o autoconhecimento traz de bom, sempre tem alguns questionamentos. E alguns que trouxeram pra gente foi: Gardênia, mas eu já me sinto bem. Eu sou uma pessoa que eu já me sinto bem, já me sinto uma pessoa muito bem resolvida. Por que eu tenho que procurar o autoconhecimento? E aí eu pergunto pra vocês:
Quem disse que autoconhecimento é só para quem não está bem, para quem não está se sentindo bem? O autoconhecimento é para todos. Por quê? Porque o ser humano é um ser em constante evolução. Então, todos os dias da nossa vida, a gente precisa estar nos conhecendo. Então, autoconhecimento não é uma coisa que você faz hoje e não faz mais nunca. É algo que constantemente você tem que estar se perguntando por quê. E em tudo. Você comeu isso hoje, aí você já se pergunta por que eu não vou comer isso amanhã? E por que eu vou para tal lugar? É em tudo da nossa vida. Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto? Por que eu quero ir? Por que eu não quero ir? Por que hoje eu não estou me sentindo tão bem? Por que ontem eu dormi tão feliz e hoje eu já acordei meio tristonho, meio nostálgico, meio bravo? Por quê? Então, autoconhecimento não é coisa de quem tá doido, não é coisa de quem não está psiquicamente bem, que a gente escuta muito isso, né? O autoconhecimento, ele é para o ser humano, porque o ser humano, ele vive, é um ser em constante evolução. Então, todos nós precisamos, a todo momento, estar buscando, né, o nosso autoconhecimento para o nosso autodesenvolvimento. A gente só se desenvolve se a gente se conhecer. Se você não se conhece e não se desenvolve, você vai viver ali, ó, na inércia, só boiando, né? A vida vai passando e você vai acompanhando, tá? Uma outra coisa que perguntam muito pra gente é: Gardênia, e o que eu perco a não buscar o autoconhecimento? A tendência é que você fique diante do contexto da vida boiando, como eu falei. A vida vai passar por você e você vai ver ela passar. Porque você não se questiona. Tá tudo bom ou tá tudo ruim, né? É claro, eu não tô dizendo, quando eu falo tá tudo bom, gente, não é a pessoa não exercer a gratidão, não é a pessoa não olhar para as coisas simples da vida, pelo contrário, né? O ideal de todo ser humano, se todo ser humano soubesse o quanto é importante a gente apreciar as pequenas coisas, valorizar os pequenos sucessos, valorizar o simples fato de abrir o olho, respirar, estar vivo, isso já traria pra gente um sentimento de gratidão muito grande. Porém, nós precisamos nos questionar das coisas, né, para saber se as coisas estão indo conforme a gente esperava, se precisa mudar alguma coisa. E isso às vezes em tudo, às vezes nos nossos relacionamentos, às vezes a gente acha que eu tenho meu filho, é meu filho, ele é obrigado a me amar mesmo, então não vou tratar do jeito que eu quiser, porque ele é obrigado a me amar. Meu marido, eu já casei, tô casada, então agora eu posso tratar ele de qualquer maneira, porque ele vai me amar a vida inteira. A gente geralmente tem uma tendência muito grande a fazer isso em tudo, no trabalho. Passou o período de experiência, né? Eu posso falar porque eu trabalho muito com isso, né? Recrutamento, seleção, desenvolvimento de pessoas. E as pessoas passam do período de experiência um santo. Quando passa, começa a mostrar as unhas, porque acham assim, agora já posso mostrar a unha porque já garanti meu emprego, já passei dos 90 dias. Então, isso a gente faz nos nossos relacionamentos. Já casei, agora posso desleixar, não preciso mais chamar de amor, não preciso mais fazer carinho, né? Não preciso mais fazer nada, porque tá tudo bem. Então essa coisa do tá tudo bem, coloca a gente naquilo que eu já falei algumas vezes, de zona de conforto, que é aquilo que você não busca mais a mudança. Você não busca mais fazer carinho na sua esposa, no seu esposo, dar uma atenção maior ao seu filho, olhar para os seus pais com carinho, com atenção. Meu pai é minha mãe, eu posso tratar de qualquer jeito porque vai me amar incondicionalmente. E aí você vai tratando de qualquer maneira. Os seus amigos, não, eu sei que ali é amigo de rocha, eu não preciso nem ligar para ele, porque o dia que eu precisar, ele vai estar do meu lado. Então você não cultiva mais as coisas. Não, já sou psicóloga, não para que estudar? Não, já estudei demais, não preciso me reciclar não. Então isso em todas as áreas da nossa vida. Se a gente não se desenvolve, se a gente não busca essa constante mudança, você não vai se desenvolver, você vai ficar na inércia, você vai continuar tendo os mesmos resultados ou até piores. Porque como as coisas evoluem e você não busca o seu desenvolvimento, você vai ficando para trás. Vai ficando para trás nos relacionamentos, vai ficando para trás, né, na vida profissional. Né? Por quê? Porque tudo evolui menos você. Então, eu posso dizer que sem o autoconhecimento você perde tudo, né? Porque a vida, né, ela é uma roda, ela vai girando e vai evoluindo diariamente. Se você não acompanha essa evolução, se questionando se tá bom, se não tá, o que você quer, o que não quer, o que faz você feliz,
né? O que te faz se sentir bem para que você possa estar bem com outras pessoas. Se você não se questiona isso, você vai ficar exatamente no lugar onde você está hoje e o mundo vai para frente e você fica. Gardênia, qual a maneira correta de buscar o autoconhecimento? Existem duas maneiras. Primeiro é você sozinho, né? Que é uma técnica extremamente simples de você se questionar os porquês de tudo, né? Isso você faz falando sozinho, isso você faz escrevendo, isso você faz se questionando, isso você faz meditando, isso você faz parado, né? Com tempo só pra você, né? Ouvindo seu próprio eu, né? Essa coisa de estar sozinho é diferente de estar solitário. Estar solitário é quando você não tem ninguém, mas estar sozinho é você estar com você mesmo, para que você inclusive consiga ouvir a sua voz interior, para que você possa ouvir ali a sua vozinha falando se você tá feliz, se você quer aquilo, o que você precisa mudar nos seus relacionamentos, melhorar, com quem você precisa, o que você precisa dar mais atenção na sua vida, as pessoas que você precisa valorizar mais, né? O seu emprego que às vezes você precisa se dedicar mais ou que precisa buscar algo novo, enfim. Então, a primeira maneira é você buscar sozinho, né? Através das técnicas mais simples possíveis, que são os porquês, os questionamentos. Só que, como o autoconhecimento te leva a tudo aquilo que eu falei no início, né? O empoderamento, as decisões seguras, a liberdade, quanto maior você quer o seu nível de empoderamento, de decisão assertiva, de segurança, de liberdade, quanto maior a resposta e mais empoderada, maior precisa ser o repertório de ajuda. Então aí você precisa buscar ajuda profissional para que você se autoconheça, para que você conheça a ferramenta de se desenvolver cada vez mais. Então são as duas formas corretas de buscar autoconhecimento, sozinho e com a ajuda de profissional, que ele vai utilizar os recursos profissionais para te ajudar a se autoconhecer e te levar para o ponto que você deseja. Porque nós seres humanos, né, como eu já falei, nós temos um estado atual, que é como nós estamos hoje, e o nosso estado desejado, onde nós queremos estar, o que a gente almeja para a nossa vida. E do estado atual para o estado desejado, a gente precisa ter o autoconhecimento para saber quais são os recursos que vão nos levar. É que nem você está de um lado da ilha e você quer chegar na ilha. Seu estado atual é aqui desse lado. Do outro lado da ilha, você precisa do barquinho. E você, além do barquinho, precisa gerenciar o medo que você tem de morrer afogado, de cair do barco, para que você entre no barquinho, vá seguro até o outro lado. Então, no processo de autoconhecimento, né, também funciona dessa maneira. Quanto maior o resultado e mais rápido, mais profissionalmente você precisa de ajuda. E como seria a maneira errada de buscar o autoconhecimento? Gente, o que eu vejo de pessoas, né, e a gente fala isso repetidamente, através do processo de comparação, através do processo de ouvir e absorver a opinião de pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, né? Isso acontece muito, de a gente absorver a opinião do outro e às vezes é um outro que não tem absolutamente nada a ver com você, com a sua história, nem conhece a sua história, nem conhece os seus valores. Isso acontece muito em rede social, né? Às vezes você tem um famoso que fez alguma coisa e vê um monte de gente que não sabe nada da vida dessa pessoa, começa a palpitar, começa a se intrometer, a falar de coisas que nem sabe de fato o que é real. Então, a maneira mais errada possível de você tentar buscar esse processo de autoconhecimento é você dando poder a pessoas que nem te conhecem, que nem sabem da sua história, que nem sabem do que você passa, do que você já passou, né? Que não sabe do que você gosta, que não sabe absolutamente nada da sua história. Então, às vezes, você está sentado numa fila de um banco, lá numa clínica, e você começa a falar sua vida para outra pessoa, ainda pede a opinião. E no mais, você ainda pede a opinião, absorve e pratica aquilo na sua vida. Então isso é a pior maneira possível
né? E principalmente quem está buscando um autoconhecimento mais sério, como eu falei para vocês, né? Com um nível de resposta maior, tem gente que sai lendo qualquer coisa na internet, tem gente que sai buscando aí sem conseguir ter um embasamento se aquilo que ela tá lendo faz sentido. Então eu escuto muito isso. Eu vi tal coisa sobre autoconhecimento, botei lá no Google, achei e acho que aquilo é certo. Você não sabe nem quem escreveu aquilo, você não sabe nem se aquela pessoa realmente tem repertório, tem propriedade daquilo que ela tá falando, você acha que é certo e você vai lá e copia. Então, essa é a maneira mais errada possível de você buscar esse processo pra você, né, gente? E lembre-se que você é a coisa mais importante que tem, né? Até porque, Gardênia, mas eu tenho um filho, meu filho é muito mais importante. Se você não estiver bem com você, como é que você gerencia o amor, o cuidado com seu filho? Então, primeiro precisamos estar bem com nós mesmos para que a gente possa gerenciar qualquer outra coisa que está ao nosso entorno. Eu trouxe para vocês algumas dicas, né, de como iniciar o processo de autoconhecimento para quem ainda tem dúvida, para quem acha que é extremamente complexo e para quem queria realmente começar esse processo sozinho. Gardênia, eu queria começar do zero, queria começar sozinho. Trouxe aqui algumas dicas para que possa ajudar vocês a partir do zero nesse processo de autoconhecimento. Primeiro, a primeira dica ela é bem interessante, né? Porque eu sempre falo das perguntas poderosas, da gente quer se questionar os porquês. Mas às vezes a pessoa acha tão bobo que nem faz. E aí eu faço um teste, né? Faço, na verdade, um desafio para vocês fazerem isso em casa sozinhos. Que é a técnica dos 3 porquês. A técnica dos 3 porquês. Isso serve para qualquer coisa na sua vida. Façam e depois, se alguém tiver o resultado, mande pra gente um direct dizendo o que vocês acharam dessa técnica, que é extremamente interessante. Qualquer coisa. Gardênia, por que é que eu amo, sei lá, o meu marido? Por isso. Aí eu dou a resposta. Mas e por quê? Por isso. E por quê? Você vai vendo que a cada porquê, a resposta ela se torna mais refinada e o último porquê está realmente ligado à sua essência, à sua história, ao seu verdadeiro eu. Então, assim, por que eu gosto dessa comida? Porque eu acho ela gostosa. Mas e por quê? Porque esses sabores me lembram a minha infância. E por quê? Porque era uma comida que a minha avó fazia quando era criança e eu tenho saudade. Enfim, vocês vão perceber o quanto é interessante isso, gente, para as coisas positivas e para as coisas negativas. Façam essa técnica dos 3 porquês. Depois mandem um direct se alguém tiver dúvida. Se alguém quiser ainda refinar mais essa técnica, né, para vocês verem como é interessante. Isso é uma coisa bem básica, mas é um básico que eu tenho certeza que vocês já conseguem ver esse resultado, né, nesse processo de autoconhecimento. Às vezes é uma coisa simples. Alguém me chamou para algum lugar e eu não sei se eu quero ir. Por que eu deveria ir? Aí você responde. Mas e por quê? Mas e por quê? E por quê? No terceiro porquê, você já vai estar extremamente convencido a ir ou extremamente convencido a não ir. Façam esse teste que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Façam e depois me contem. O segundo ponto é diga não quando necessário, né? E é algo que eu falo sempre pra vocês. Tem, né, já um post aí no feed do nosso Instagram, que é o poder do não, do quanto ele é libertador. São os 3 porquês na mesma pergunta. Exatamente, André. Por que você está aqui na live hoje, André? Aí você vai responder. Aí quando você responder, você se pergunta de novo, por quê? Aí você vai responder de novo. Aí você diz, mas e por quê? Aí você vai ter a certeza absoluta do que você está buscando na live aqui hoje. Certo? Faça e depois me conte. Então, o segundo, né, o poder do não, que quem não lê o post tá no nosso feed, que é bem interessante. E o poder do não, ele é muito libertador no processo de autoconhecimento, porque quando você fez os seus porquês, ou quando foi além, ainda se perguntou mais o que aquilo tem a ver com você, você consegue se sentir empoderado para dizer não para aquilo que não está atrelado ao que você acredita ou ao que você gosta.
Então, comecem a exercer o poder do não. E quando eu falo, gente, exercer o poder do não, não é sair dizendo não pra tudo, não. É o não que vem posterior ao processo de autoconhecimento. Tem gente que diz assim, agora eu vou sair dizendo não porque é libertador. Se for não por não, você tá fazendo nada. Para você fazer a técnica do poder do não dentro do seu processo de autodesenvolvimento, você tem que passar pelo processo de autoconhecimento. Você tem que primeiro se questionar. Então assim, eu quero isso? Não, por que eu não quero? É por isso. Mas por quê? Por quê? Aí eu termino me convencendo até que eu queria e fico dizendo não. Aí às vezes eu descubro que aquilo que eu disse não primeiro, eu queria, porém ali atrás tem um medo que me bloqueia. No fundo eu queria, mas o medo não me permitiu. Né? Então por que a técnica lá dos 3 porquês, ela é muito importante? Porque no final você sabe se aquilo faz ou não faz sentido pra você. E quando não faz, você tranquilamente e empoderadamente consegue dizer não, tá? E é libertador. Um outro ponto interessante é abrir-se a novas experiências. É você se permitir a conhecer coisas que fazem parte do seu jeito de ser, mas coisas que você às vezes não experimentou. Às vezes eu gosto de churrasco, mas só me permito ir naquela churrascaria. Por que não conhecer outros lugares? Para aumentar o meu leque. Às vezes, né, eu tenho na minha religião o hábito de ir pra missa todos os domingos. Só vou em uma determinada igreja. Por que eu não experimento de vez em quando ir em uma outra igreja? Pra saber como é, conhecer outras pessoas. Tudo isso, gente, atrelado ao que faz sentido pra mim. A minha história, os meus valores, seja o nome que você der. Mas atrelado ao que você acredita, ao que faz sentido, o que é importante pra você. Não é sair experimentando coisas. A Gardinha disse que eu tenho que experimentar coisas novas. Você vai experimentando aí tudo na vida, porque pra ver se eu gosto ou não gosto. Não é isso. É se abrir ao novo, mas primeiro já tendo feito lá os seus porquês, se faz sentido, se não faz. Então, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de correr, mas eu só corro aqui dentro do meu condomínio. Por que eu não me permito correr um dia na praia? Por que eu não me permito correr num parque aberto? Por que eu não me permito juntar um grupo de amigos e correr? Ou seja, é se abrir a experiências novas, mas dentro do que faz sentido pra você. Monitore sua fala. Isso, gente, é extremamente importante no processo de autoconhecimento. É muito parecido com quando eu falei da minha impaciência, né? Que quando aí você tá ali sobre o gatilho daquela emoção, você vai falando um monte de besteira, você nem escuta o que você fala. Depois, você diz, meu Deus do céu, quando passa, quanta besteira eu falei. No processo de autoconhecimento, quando você tá em atenção plena, né? Quando você tá querendo desenvolver autoconhecimento, você fica no estado de atenção plena e você começa a ouvir o que sai da sua boca. E aí você, a partir do momento que você começa a ouvir o que sai da sua boca, você começa a ponderar as palavras. Pondera tanto que às vezes você começa a ver que tem coisas que você fala que são tão desnecessárias que não precisariam ser ditas. E aí você fica cada vez mais com uma fala refinada, com uma fala assertiva, né? Você não fala coisas que depois você vai se arrepender. Né? Você fala só aquilo, mesmo quando você tem que ser duro, você, né, fala com certeza. Eu vejo pessoas dizendo assim, Gardênia, às vezes fulano confunde assertividade, né, uma pessoa que fala aquilo de forma segura com um jeito rude de ser. E não é, às vezes é só aquela pessoa que é mais assertiva. Por quê? Porque ela sabe o que é que ela está dizendo, ela sabe o que ela quer dizer, ela tem controle sobre o que ela fala, ela monitora geralmente o que sai da boca dela, principalmente sobre fortes emoções. Então, quando você desenvolve o seu autoconhecimento, você já sabe o que pode sair da sua boca na hora da raiva, você já sabe que pode sair da sua boca na hora da tristeza, você já sabe que pode sair da sua boca na hora da extrema alegria. Então, como você já sabe que quando você está sobre fortes emoções, pode sair coisas positivas ou negativas, você já controla para só falar o que for extremamente necessário, o que não vai te comprometer, o que não vai comprometer alguém, né? Você vai tendo um cuidado maior. Observar sua postura corporal é um outro ponto importante no processo de autoconhecimento. Às vezes, a gente, né? E isso é um teste também para vocês fazerem. Façam isso para vocês perceberem o como isso é importante. Depois, fiquem na frente do espelho e façam uma postura desleixada e uma cara triste.
percebam que automaticamente o seu cérebro, ele começa a diminuir a atividade. Você já vai se sentindo um pouquinho mais triste. Façam esse exemplo na frente do espelho. Quem fizer também, comente pra gente no direct. Fica na frente do espelho, faça uma carinha de tristeza, abatido e converse com você mesmo. Perceba como você fala, ouça o tom da sua voz, que você vai perceber que automaticamente seu cérebro reduz a atividade. Mas quando você levanta o peito, olha pra frente, abre um sorriso, automaticamente seu cérebro entende que você está feliz e empoderado e você se sente melhor. Então, no processo de autoconhecimento, você já sabe que quando você, por exemplo, vai para uma entrevista de emprego, você não pode ir assim, cabisbaixo, porque você vai falar parecendo que tá morrendo. Então você já fala de forma mais altiva, mais segura, olhando no olho do entrevistador. Quando você vai, para quem tem filho, chamar a atenção da criança e dizer não faça isso, você já se coloca numa posição onde você quer olhar no olho da criança, respeitando a criança, porém mostrando que aquilo que ela fez não foi correto, né? Você tem uma certa autoridade naquilo que você está falando, enfim. Então nossa postura é muito importante porque ela também faz parte do nosso processo de comunicação. A gente se comunica com o corpo, né? Quando a gente, por exemplo, mexe o braço, às vezes é uma forma de você expressar, de você afirmar, de você conter a energia que está ali dentro de você. Então, é muito importante também que a gente perceba o nosso padrão corporal, né? Ao se comunicar. Isso é autoconhecimento, né? Então, por exemplo, eu percebo que às vezes quando eu tô ou muito nervosa, ou muito empolgada com o tema, ou muito agitada, eu faço movimentos rápidos, seja mexendo o cabelo, seja mexendo a mão. Eu já sei que isso faz parte de um padrão de comportamento meu. Então às vezes eu controlo, né? Tô aqui empolgada falando com vocês, aí eu mexo a mão, ó, pra cá, mexo no cabelo. Só que aí às vezes eu vejo que eu digo, epa, peraí, eu tenho que segurar aqui mais minha mão, porque às vezes a pessoa se perde eu balançando a minha mão. Por quê? Porque eu já sei esse padrão de comportamento meu, eu me contenho um pouco mais. Vou deixar de balançar a mão? Não, mas eu me contenho mais para que a minha comunicação fique mais assertiva. E isso eu só sei porque eu busco me conhecer, eu busco reconhecer os meus padrões. O que eu faço quando eu tô muito empolgada com o assunto? Às vezes eu percebo que o meu tom de voz aumenta. Eu digo, eita, eu já percebi que quando eu tô empolgada com o assunto, meu tom de voz aumenta. Então eu preciso baixar um pouquinho pra as pessoas não pensarem que eu tô brigando, né? Se vocês assistirem as minhas primeiras lives, tem hora que eu arregalo o olho e eu falo alto, que parece que, que eu tô brigando, mas não tô. Ali é um padrão meu, quando eu tô empolgada com o assunto, eu vou me mexendo, arregalo o olho, falo mais alto. Quando eu vou assistir os meus vídeos de novo, que vou reconhecendo meus padrões, eu vou me conectando com quem tá assistindo. Eu digo, peraí, talvez quem esteja me assistindo fique um pouco incomodado com meus movimentos, com meu tom de voz. Então eu preciso ter um controle maior para que eu tenha uma comunicação mais assertiva com aquelas pessoas que estão me assistindo. Então isso eu só consigo a partir do processo de autoconhecimento, tá? E outra coisa muito importante no autoconhecimento é você não ter medo do auto-julgamento, de eu me criticar. Então, eita, naquele vídeo eu falei tão alto que as pessoas vão pensar que eu tô brigando. Ah, deixa pra lá, elas que se danem. Não elas que se danem, porque eu tô fazendo vídeo pra elas. Se eu tô fazendo vídeo pra elas, eu preciso me conectar da melhor forma pra elas. Então, preciso baixar o tom de voz um pouquinho, eu preciso controlar mais os meus movimentos. Isso, a partir do momento que eu me observo, aceito e eu busco desenvolver para que eu entregue o melhor produto que eu gostaria de entregar. Então, se eu tô fazendo aqui uma live pra vocês, é um produto que eu tô entregando pra vocês. Se eu quero entregar o melhor, eu preciso, depois que eu termino, que eu assisto, que eu reassisto, digo, eita, isso aqui não tá bom, eu preciso melhorar. Então, eu faço isso porque eu tô nesse estado atual que eu quero ir pra esse estado desejado. E entre um e outro, eu preciso me criticar, conhecer, saber por que naquele momento eu alterei a voz. Ah, já sei, eu alterei a voz naquele momento porque eu me empolguei com o assunto, que é uma parte que eu gosto muito de falar. E quando eu me empolgo, então peraí, quando eu estiver falando coisas que eu me empolgo, eu preciso dar uma acalmada,
senão as pessoas não se conectam comigo. O último ponto, né, de dica do autoconhecimento é você passar um tempo com você mesmo para que você possa ouvir a sua voz interior, né, para que você possa realmente ter tempo e prioridade para se ouvir, para se acolher, se aceitar, se criticar, se questionar, certo? Então, só recapitulando, os 3 porquês: dizer não quando necessário, se abrir a novas experiências que estejam atreladas àquilo que de fato é importante para você, monitorar a sua fala, ouvir o que sai da sua boca, observar sua postura corporal, porque o nosso corpo fala, né? E o nosso corpo, ele geralmente não mente, né? E passar um tempo consigo mesmo. Essa coisa de corpo não mente é interessante, porque quem me conhece sabe que já me disseram muito isso: Gardênia, por mais que você tente disfarçar às vezes alguma coisa, você não consegue, porque meu olho me entrega, né? Meu pé, minha mão me entrega, meu corpo fala. Se eu já falo demais, o corpo fala mais ainda, né? Porque eu reviro o olho, eu faço a boca entorta, né? Enfim, então eu preciso às vezes estar monitorando muito o meu comportamento para que minha expressão facial às vezes não denuncie aquilo que eu tô sentindo, né? Então isso eu só sei porque eu busco me questionar. Sei, tá, quando eu tô com raiva de alguém, por mais que eu queira disfarçar, minha cara vai lá e entrega. Aí eu disse, eita, não posso mostrar que eu tô ali, ó, azeda da vida com ela. Então eu vou precisar fazer a egípcia, buscar assim uma cara mais, né, e seguir. Então é importante que nesse processo de autoconhecimento também a gente conheça a nossa postura corporal. Bom, gente, muito obrigada. Se vocês fizerem, né, eu espero que vocês façam a técnica dos 3 porquês, ou até da postura corporal, que é muito interessante, né? Se você que está assistindo e quer ver realmente algum resultadozinho nesse processo de autoconhecimento, façam essas 2 técnicas, depois conte pra gente o que vocês acharam no direct, e dúvidas também que vocês tiverem a gente também vai colocar nas caixinhas, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até quinta-feira.